Trump faz mais na América Latina do que se imaginava, mais rápido do que se imaginava, com mais ímpeto do que se imaginava, e isso é decisivo também para os próximos passos do governo americano em outras regiões. Essa é a tendência que a gente analisa hoje, ligando os pontos nesse novo segmento, a gente chamou de Na Mira do Marcos. Pessoal aí fala que esse nome poderia parecer bobinho, mas eu insisti nele e depois vocês me falam o que vocês acham. Mas é um novo segmento aqui no Epoch News, onde a gente vai passar pelas entrelinhas do noticiário para te informar sobre as tendências maiores que se movimentam no tabuleiro, certo? Primeiro, até a gente chegar na análise, uma breve recapitulação para a gente entender os fatores que estão em jogo. O acordo SOFA, então preparando a presença de tropas e civis ligados ao Pentágono no Paraguai. Um dos pontos, endereçando preocupações na área da Tríplice Fronteira. Depois, outra das notícias que a gente já noticiou hoje, exportação de IA indo para El Salvador no possível prelúdio de uma corrida de exportação de IA pelo mundo, na qual os Estados Unidos certamente devem dar uma atenção especial ao hemisfério, como é dito pela própria política oficial do governo americano. Aí, vamos lá, vamos completar, eu não sei nem se dá para contar numa mão só. Mas completando o que a gente já vinha discutindo no segmento hoje com o seguinte, no Caribe, o contingente já chega a pelo menos 15 mil militares, o maior na região desde a crise dos mísseis de Cuba de 1962, quando o mundo esteve à beira aí de uma terceira guerra mundial na época, com sucessivos ataques abatendo embarcações que são consideradas narcoterroristas por Washington. Ontem à noite até teve mais um capítulo nisso aí, tá? Tem as imagens aqui do lado. Trinidad e Tobago, que é o país insular, pertinho ali na costa da Venezuela, permitiu que aviões americanos militares sobrevoassem o território e também utilizassem os aeroportos. A Venezuela, em resposta, cortou os acordos de fornecimento de gás natural que havia entre os dois países. Do outro lado, indo do Caribe para o Pacífico, os ataques da mesma natureza têm acontecido. Só nas últimas 24 horas foram informados 3 com 8 mortos. E cada barco abatido, segundo o governo americano, representa 25 mil cidadãos dos Estados Unidos que não morrerão devido ao narcotráfico. Clã do Golfo, gangue caribenha, melhor dizendo, gangue colombiana, estava ali com as tropas ainda na cabeça, foi considerada hoje, a gente está com a nota do Tesouro aqui do lado, podemos seguir nas notas, tem a do Tesouro, foi considerada, tá aí então, uma organização terrorista pelo Tesouro americano, mais uma classificação que pode abrir caminho para o uso da força. Por um lado, a gente ata todos esses pontos, como eu já vinha falando anteriormente, pela política de Enlist and Expand. Olha aqui do lado, então, a Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos, divulgada no início de dezembro. Vamos lá. Isso é um dos trechos, página 15, para quem quiser depois procurar. Após anos de negligência, os Estados Unidos reafirmarão e farão cumprir a doutrina Monroe para restaurar a preeminência americana no hemisfério ocidental e para proteger nossa pátria, nosso acesso a geografias-chave em toda a região. Negaremos aos concorrentes não hemisféricos, pense Rússia, China e Irã, a capacidade de posicionar forças ou outras capacidades ameaçadoras, ou de possuir ou controlar ativos estrategicamente vitais em nosso hemisfério. Este corolário Trump à doutrina Monroe é uma restauração sensata e potente do poder e das prioridades americanas, consistente com os interesses de segurança dos Estados Unidos. Nossos objetivos para o hemisfério ocidental podem ser resumidos como alistar e expandir. Alistaremos aliados estabelecidos no hemisfério para controlar a migração, interromper o fluxo de drogas e fortalecer a estabilidade e a segurança em terra e no mar. Expandiremos cultivando e fortalecendo novos parceiros, ao mesmo tempo que reforçamos o apelo de nossa nação como o parceiro econômico e de segurança preferencial no hemisfério. Perceba aí, tá? Vale a pena acrescentar que isso vem também dispensando a questão de se o governo é tão alinhado ou não, o que também ajuda a gente a entender os fenômenos no Brasil. Isso aí se acrescenta com o seguinte... A política externa americana deve focar em alistar campeões regionais que possam criar tolerância estável na região, mesmo além das fronteiras de parceiros. Completa. Nós iremos recompensar e encorajar os governos, partidos políticos e movimentos da região que estejam alinhados com nossos princípios de estratégia, mas nós não iremos não iremos fazer vista grossa, não iremos passar por cima de governos com perspectivas diferentes, com quem ainda assim possamos compartilhar interesses. Tá aí então, e é com esse gancho que a gente vai dos vizinhos, cujos incidentes eu listava agora há pouco, para o Brasil, que por muitos ângulos é talvez o país decisivo em muitos aspectos da questão, tá? A gente vai passar por isso. A base para a remoção de sanções sob a Lei Global Magnitsky, que pesavam sobre Alexandre de Moraes, parece ter sido questão de segurança nacional, já que outros critérios possíveis, completando aqui esse panorama, tá? Os critérios possíveis para remover sanções via Lei Global Magnitsky seriam a aplicação errônea, então, em primeiro lugar, não se teria que ter aplicado.
Segundo critério, mudança de comportamento ou prossecução do sancionado na justiça, o cara mudou de comportamento ou então passou por um processo, não parecem ser aplicáveis da perspectiva do governo americano. Não tem qualquer confirmação oficial ou pronunciamento do que viria em troca de uma eventual remoção, mas parece que foi o quarto motivo, segurança nacional. Aí prerrogativa do presidente americano. Entretanto, é dito por uma série de analistas, meio mundo de analistas falando isso, que é questão de um balcão de negócios, como eu disse, sem confirmação oficial até o momento de alguma coisa. Mas o que é certo é que, nesse entremeio, as falas do presidente brasileiro Lula da Silva, de repente, parecem endurecer quanto ao crime organizado, se alinhando ao que estava no documento da Estratégia de Segurança Nacional. A ver como é que isso aí caminha, tá? O discurso histórico da esquerda brasileira, como não é segredo para ninguém, vai na contramão disso, reclamando de violência policial e sobre a população carcerária, muita gente nos presídios. Mas, ao mesmo tempo, terras raras em Goiás. Olha só, aqui tem uma reportagem da Folha de São Paulo publicada na segunda-feira, dizendo a respeito de um acordo, um financiamento então de uma agência de desenvolvimento, um banco de fomento, equiparável aí ao BRDE, ao BNDES, os bancos de fomento brasileiros, só para entender do que a gente está falando. Falando a respeito então de incentivo a mineradoras brasileiras, antecipando um eventual acordo de terras raras. Para a gente entender isso, terras raras são, claro, um componente crítico aí para fabricar tudo, desde um caça F-35 até um iPhone e os equipamentos que possibilitam a vida moderna. O momento é um agora, no qual os Estados Unidos estão essencialmente dependentes da China, que detém 44% das reservas mundiais, o principal detentor, mas mais do que isso, detém 100% do refino de algumas delas. E a coisa passa de 90% no cenário, em qualquer cenário, mesmo quando a gente abrange esses 17 elementos, são 17 delas, certo? Essencialmente, um monopólio de terras raras nas mãos do Partido Comunista Chinês. Uma coisa que é também, como se diz aí nos estratagemas em inglês, by design, de propósito. A estratégia do regime chinês desde 95 tem sido subsidiar a produção de terras raras ali até que os concorrentes em outros países quebrem e, quando de repente isso aí não fica agradável para ninguém e se busca uma alternativa, eles subsidiam novamente para baixar os preços e repetem o ciclo de quebrar os concorrentes. Agora parece que isso chegou num momento onde não seria mais sustentável e Trump diz que, apesar das estimativas serem 5 anos para diversificar, ele vai resolver isso em 1 ou 2 anos. O Brasil é o segundo país no planeta que mais tem reservas, cerca de 24% das reservas do mundo. Até tem um mapa aqui que ia junto nessa reportagem da Folha de São Paulo, mostrando aonde estão as reservas de terras raras, e aí em Goiás você vê 2 delas que estariam nesse acordo, então, com o Banco de Fomento dos Estados Unidos. Esse é talvez um dos pontos mais interessantes nisso aí tudo, tá? Porque liga a estratégia, o ponto, de como a segurança hemisférica se ata com a estratégia de longo prazo no exterior. Vamos lá. Resolver as organizações criminosas, a possibilidade de regimes extra-hemisféricos, como se diz na Estratégia de Segurança Nacional, de regimes estrangeiros estarem alinhados com os adversários, isso vai por um lado. Então, regime venezuelano, organizações criminosas locais e laços que são bem documentados, com produção de fentanil do regime chinês, e a gente vai a fundo nisso ainda hoje em outra reportagem, ou com o Hezbollah, Tríplice Fronteira, Venezuela e por aí vai. Isso é um dos lados. Mas depois, livre das pontas de lança de seus inimigos de primeira ordem, Irã na Venezuela, Tríplice Fronteira, Rússia passando em exercícios militares pela mesma Venezuela, Nicarágua e Cuba, livre das ondas de narcotráfico que são consideradas guerra assimétrica, tem a estabilidade e o ambiente de segurança que mudam, mas por outro lado, livre da dependência chinesa das terras raras via Brasil. E com uma redução da pegada chinesa no nosso país, nos nossos vizinhos, reorganizando fornecedores e fabricantes, eliminando o risco de que episódios como na pandemia, quando não foi possível ter máscaras porque o Partido Comunista Chinês restringiu exportações e não havia outros fornecedores. Isso acabaria colocando os Estados Unidos numa posição de menos apaziguamento e menos assertividade. Quando Trump se reuniu com Xi Jinping em Busan, na Coreia do Sul, era dito que isso era uma questão de quem pisca primeiro. Meio que um jogo onde as cartas na mão não pareciam adequadas para uma trucada. Uma situação na qual os chineses dependiam do mercado americano, os americanos das terras raras chinesas. E houve um apaziguamento de ocasião, porque o tipo de agressividade que houve no primeiro mandato se mostrava inviável para as duas partes. Daí que uma série de analistas falam que agora o momento é de quem consegue diversificar primeiro e ter a possibilidade de, se necessário, ser menos apaziguador e mais assertivo. Isso até muda a leitura a respeito de Taiwan. Quando muita gente se pergunta sobre a postura quanto a Taiwan e o Japão e outros incidentes, isso aí ajuda a falar a respeito de tudo isso. Agora tem um outro ponto.
velocidade e o estilo intempestivo são sim da característica do Trump, tá? Mas tem mais coisa aí. O jogo não é só questão de narcotraficantes ou Partido Comunista Chinês ou os ayatollahs. O outro conflito aí é contra o tempo. Eu tenho aqui uma entrevista do Trump no Wall Street Journal. Isso aí, a entrevista foi dada na sexta-feira no Salão Oval e publicada entre domingo e segunda-feira na madrugada. Aí tá a matéria. Trump não está certo que suas políticas econômicas irão se traduzir em vitória nas eleições de meio mandato. Nas palavras dele para o Wall Street Journal, vamos ver o que acontece. Nós deveríamos vencer, mas você sabe, estatisticamente é muito difícil vencer sim, uma coisa que não faz sentido. Vou dar um dado para vocês. Desde 1969, o único presidente que conseguiu se eleger tendo Câmara e Senado e mantendo controle do Congresso ao longo do mandato foi o Jimmy Carter. Depois do Jimmy Carter, lá da eleição de 78, de midterms, ninguém conseguiu esse feito, ninguém conseguiu manter controle da Câmara e do Congresso ao longo de todo o mandato. Nos Estados Unidos, a legislatura, o Congresso, só vai durar 2 anos, porque lá o mandato de senador são 6 anos, o mandato de deputado, representante, como eles chamam, são só 2. A cada 2 anos, o Congresso troca. E é muito comum que, numa onda de campanha, um republicano ou um democrata consiga começar o mandato com o Congresso para si. Depois a coisa acaba aguando e não fica bem assim. Pode ser que Trump tenha que trabalhar com 2 anos no final do mandato, com os democratas dominando o Congresso. Isso tem a questão dos freios e contrapesos, aonde já com a pequena maioria que ele tem, é difícil aprovar as coisas a toque de caixa. Basicamente impossível com o Senado só com 53 republicanos. Teria que ter 60 para conseguir aprovar a toque de caixa, senão tem o que eles chamam de filibuster. Não vou entrar nos detalhes, mas cria entraves. Não é só questão de não conseguir aprovar as coisas, agora ele já está tendo dificuldade. Com um Congresso democrata, isso abriria possivelmente uma questão de pressão e de investigações, como os republicanos fizeram nos 2 anos finais de Biden, investigando o filho de Biden, Hunter Biden, à exaustão, com investigações então de comitês republicanos no Congresso. É possível que esses primeiros 2 anos sejam o período mais estável da presidência de Trump em termos de conseguir agir. Completando aí esse panorama de que a estatística não favorece, tem pesquisas que falam que os americanos entendem que há inflação e entendem que isso é por causa das tarifas e não estariam contentes com o assunto. E Trump vai para o final do seu primeiro ano assim. Talvez o discurso de amanhã traga mais uma peça nisso. E lembrando, pessoal, amanhã, 11 horas da noite, horário de Brasília, Trump acabou de anunciar que vai fazer um pronunciamento à nação. Você vai conferir com tradução simultânea e análise e vai ser exatamente aqui. Espero ter conseguido aí na mira do Marcos, dado a pinta, dado o tom, para que você consiga entender melhor o que acontece e como a Estratégia de Segurança Nacional Americana, documento divulgado, estratégia pública, pode estar se manifestando na América Latina e no Brasil. Corrida de Trump com o Partido Comunista Chinês, Kremlin e ayatollahs, com o regime venezuelano, por um lado sim, por outro, corrida pelas midterms. As tarifas são outro componente nisso aí, afinal de contas, muita gente culpa o aumento de preço pelas tarifas mesmo.